Boa tarde, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá todo mundo com saúde? Espero que sim. Espero que vocês ainda estejam em casa, né, se cuidando, porque ainda não é o tempo, pessoal, da gente se arriscar, sair à rua, né? Só sair o estritamente necessário, porque por mais que a gente veja que tem muitas pessoas que já estão saindo, né? Que já estão quebrando o isolamento, mas a pandemia ainda continua. Então é melhor que a gente fique, que a gente permaneça nas nossas casas, que a gente se cuide, né? Que é para quando tudo isso passar, a gente olhe para trás e diga que eu fiz a minha parte, né? Para que a gente permaneça em segurança e segurança também a nossa família. Então, pessoal, nas aulas passadas nós estudamos, né, inicialmente o debate regrado público, logo depois as cartas argumentativas, né, quando a gente viu as cartas de reclamação, as cartas de solicitação, a carta aberta, né, e a carta de solicitação e reclamação ao mesmo tempo. Esses gêneros que nós vimos, né, esses tipos textuais que nós vimos, são gêneros essencialmente argumentativos, que fazem com que as pessoas, os autores, exerçam a sua cidadania. O que é exercer a cidadania? Né? Cumprir os nossos deveres, mas também solicitar os nossos direitos. E esses textos que a gente viu, eles têm exatamente essa função, né? De nos ajudar a solicitar, né? A mostrar a nossa opinião sobre um determinado tema e solicitando também os nossos direitos, quando acontece principalmente nas cartas argumentativas, né? O debate regrado público, ele visa mostrar ao público, né, as nossas ideias, as nossas opiniões, onde nós vamos defender o nosso ponto de vista sobre um determinado tema. Hoje, nós vamos continuar com esses gêneros textuais, né, onde nós procuramos exercer a nossa cidadania. Hoje nós vamos conhecer o abaixo-assinado, que é um tipo de documento que ele visa também a defesa da nossa cidadania, né? Onde nós vamos exercer os nossos direitos através da solicitação de algo em comum. Por exemplo, só um exemplo que eu vou citar para vocês. Se eu quero, né, acho que eu já citei esse exemplo mais de uma vez. Se eu quero solicitar a uma autoridade do município, né, que na frente da minha escola ele coloque uma faixa de pedestres, né, visando a maior segurança dos alunos na saída da escola, certo? Então eu posso fazer muito bem essa solicitação através de um abaixo-assinado, onde eu vou colher o maior número de assinaturas possíveis para que eu possa, né, para que eu possa mostrar com mais segurança para as autoridades competentes que aquele desejo, né, que aquela solicitação que eu vou fazer é para um bem comum. Então essa é a função do abaixo-assinado, onde nós vamos exercer um bem comum, ok? Exercer a solicitação de um bem comum, o abaixo-assinado. Tendo em vista que os gêneros textuais representam as muitas circunstâncias sociocomunicativas que norteiam o nosso cotidiano, há alguns deles em que podemos nos posicionar criticamente, endereçando nossos argumentos a uma pessoa competente, com o objetivo de que ela possa desenvolver ela possa resolver, né, um determinado problema que tem um interesse coletivo. Estamos nos referindo ao abaixo-assinado,
que é uma modalidade comunicativa bastante recorrente. Pessoal, existem abaixo-assinados para diferentes objetivos, dependendo, né, da solicitação do bem comum que eu quero solicitar a alguém, principalmente a uma autoridade. Por tratar de assuntos de interesse coletivo, ou seja, eu não vou fazer o abaixo-assinado, certo? Solicitando um bem comum, ou seja, um bem individual, que seja só para uma pessoa. Não, eu vou fazer aquele abaixo-assinado solicitando um bem comum para toda a comunidade no qual também estou inserido. Por tratar de assuntos de interesse coletivos, o abaixo-assinado permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, ao reitor de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outros. Dessa forma, trata-se de uma situação cujo contexto requer um tratamento específico, sobretudo em se tratando do padrão formal da linguagem. Assim, a estrutura atribuída a tal gênero obedece aos seguintes parâmetros. Então, pessoal, ao escrever um abaixo-assinado, eu preciso me utilizar da norma formal da língua portuguesa, certo? Eu não vou utilizar gírias, eu não vou utilizar palavras abreviadas, certo? Por quê? Porque eu vou endereçar este documento, que é o abaixo-assinado, certo? Eu vou endereçar a uma autoridade competente que possa resolver o problema no qual eu estou solicitando uma solução. Então, a estrutura atribuída a tal gênero obedece aos seguintes parâmetros. Primeiro, o vocativo, né? Onde eu vou colocar lá um pronome de tratamento adequado, né? A quem eu estou me dirigindo? Vossa Excelência, o prefeito municipal, certo? Vossa Magnificência, certo? Vossa Majestade. Então, eu vou utilizar especificamente os pronomes de tratamento, né, de acordo com a função da autoridade ao qual eu quero solicitar aquele bem comum, certo? Então, o vocativo, ele trata-se de um espaço no qual deverá conter o nome do destinatário ou cargo, seguido do pronome de tratamento adequado, ok? O corpo do texto é a parte que apresenta a exposição dos argumentos, propriamente ditos, acompanhados das justificativas, as respectivas solicitações que os justifiquem. Ou seja, pessoal, é no corpo do texto que eu vou mostrar, né, para o meu destinatário todos os meus argumentos, todas as características do problema que eu quero buscar uma resolução, certo? É lá que eu vou expor os meus argumentos, certo? E acompanhar desses argumentos as respectivas solicitações que eu justifiquem. Então, eu vou argumentar, eu vou mostrar o problema, depois eu vou acompanhado a isso, né? Eu vou solicitar uma resolução para o problema que vai justificar tudo que eu tenho falado anteriormente. E, por fim, o local, a data e a assinatura dos solicitantes. Junto das assinaturas, é possível conter dados pessoais, tais como documento de identidade, endereço, entre outros. Ou seja, logo após o corpo do texto, eu vou colocar a localidade e a data, certo? Viçosa do Ceará, 10 de setembro de 2020, certo? Aí logo abaixo, nós abaixo assinados. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar linhas para que as pessoas que vão assinar o abaixo assinado coloquem o seu nome e um documento de identificação, ou pode ser CPF, RG, ou até mesmo o endereço, né? Ou qualquer outra característica que
caracterize a pessoa que está assinando o abaixo-assinado, ok? Então, pessoal, vocês vão pegar o livro de literatura de vocês agora, livro de literatura, na página 119. Livro de literatura, página 119. Literatura, página 119. Página 119. Então, pessoal, olha, na página 119, nós vamos estudar o gênero abaixo assinado. Página 119 do livro de literatura. O texto que segue é o abaixo assinado. Leiam. Acompanhem a leitura, tá, pessoal? Acompanhem a leitura. Abaixo assinado, ciclovias já. Excelentíssimo senhor, governador de Pernambuco, observem aqui o pronome de tratamento e o cargo do destinatário ao qual nós estamos enviando o abaixo-assinado. Excelentíssimo senhor, governador de Pernambuco. Nós, cidadãos dos municípios da região metropolitana do Recife, RMR, né? Conscientes da problemática ambiental e do transporte público e mobilidade urbana, solicitamos que Vossa Excelência considere, dentro das políticas públicas estaduais, a criação de uma lei que torne obrigatória a implementação e implantação de infraestrutura voltada para o uso da bicicleta como meio de transporte em todos os empreendimentos urbanos existentes e nas futuras intervenções urbanísticas, sejam industriais, comerciais e habitacionais, com participação do Estado de Pernambuco. Isso requer políticas públicas específicas de equidade no uso do espaço público e segurança para pedalar. O uso da bicicleta é fundamental para o deslocamento urbano de milhares de pessoas e ainda constitui uma atividade saudável de lazer. Por isso, deve receber a atenção adequada de todos os gestores, pelas 3 esferas do governo federal, estadual e municipal. Exigimos que esta lei não contemple apenas a obrigatoriedade da criação de ciclovias, ciclofaixas e ciclopistas, mas também a implementação de outros instrumentos necessários para garantir a presença segura da bicicleta no sistema de circulação das cidades. A ciclovia é apenas uma das soluções técnicas para o desenvolvimento de uma política de segurança aos ciclistas, que também precisam de paraciclos, que são os estacionamentos abertos, bicicletários, estacionamento fechado. Campanhas educativas para ciclistas e motoristas em geral, sinalizações horizontais e verticais específicas, iluminação e tratamento paisagístico para que o pedalante se sinta protegido e respeitado. Estas exigências estão amparadas por normas federais que dão diretrizes ao uso de bicicletas em nosso país, tais como a Resolução número 07 do Concidades, o Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade, PLAN-MOB, e o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Requeremos desta e de outras leis em Pernambuco em esforço ao Plano Diretor de Transporte Urbano, PDTU-RMR, que fundamentam o uso da bicicleta como meio de transporte, proporcionando a quem faz uso dela a garantia de um deslocamento seguro e promovendo a integração, intermodalidade da bicicleta com os meios coletivos de transporte, como ônibus, trem e metrô. Queremos ainda a criação da Casa do Ciclista, que deve funcionar como espaço destinado à discussão de políticas voltadas à promoção de campanhas estaduais
de educação no trânsito, passeios ciclísticos e fóruns de discussão. Próxima página, 120. Questionamos o poder público que pouco tem feito para implementar uma política efetiva e permanente de inclusão da bicicleta como meio de transporte, deixando de respeitar, sobretudo, a gente simples e trabalhadora, que precisa da bicicleta como meio de transporte eficiente, barato e seguro. Os cidadãos e cidadãs abaixo assinados apoiam este documento, certo? Então, aqui, pessoal, percebam, assinar, abaixo assinado. Onde ele tem o assinar, abaixo assinado, vão existir as assinaturas. Nesse tipo de abaixo assinado aqui, que foi disponibilizado no site petiçãopublica.com.br, certo? A gente não vê a data, né, em que o documento foi feito, mas na grande maioria dos documentos abaixo-assinados, essa data desse documento fica bem explícita no final do texto, ok? Nesse aqui, o autor, como já copiou ele de um endereço da internet, então ele não tem a data. Então, na questão 1, pessoal, questão 1. O abaixo assinado, assim como a carta aberta e as cartas argumentativas de solicitação, o abaixo assinado, assim como a carta aberta e as cartas argumentativas de solicitação e de reclamação, é um gênero textual diretamente relacionado com as lutas sociais e os movimentos em prol da cidadania. Por meio de argumentos consistentes e de um número expressivo de assinaturas, as pessoas que enviam o documento a uma ou a várias autoridades esperam convencê-las a tomar determinada atitude. Pessoal, esse parágrafo é muito, muito, muito importante. Eu vou só repetir. O abaixo assinado, assim como a carta aberta e as cartas argumentativas de solicitação e de reclamação, é um gênero textual diretamente relacionado com as lutas sociais e os movimentos em prol da cidadania. Por meio de argumentos consistentes e de um número expressivo de assinaturas, as pessoas que enviam o documento a uma ou a várias autoridades esperam convencê-las a tomar uma determinada atitude. Por isso, pessoal, que a gente falou lá no iniciozinho da nossa aula que o abaixo-assinado é um gênero, né, que faz as pessoas exercerem a sua cidadania, certo? Então, na letra A, de quem partiu a iniciativa de organizar o abaixo-assinado lido? Letra B, a quem o abaixo-assinado é dirigido? Letra C, qual é a principal reivindicação feita no documento? Letra D. O destinatário tem o poder necessário para atuar com vistas à criação de uma lei que atenda à solicitação? E letra E. O abaixo-assinado representa os interesses de quem? De uma única pessoa, de uma entidade ou de um grupo de pessoas? Vocês vão responder toda a questão 1. Toda a questão 1. Letra A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Vamos lá. Toda a primeira questão, tá, gente? Toda a primeira questão. Tempinho para vocês responderem, depois a gente volta corrigindo.
Pessoal, vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão lá no texto, né? O abaixo-assinado do Cicloviajar. Aí vocês vão tentar, porque esse texto aqui é de interpretação, esse exercício aqui é de interpretação, tá? Então, pessoal, na primeira questão, de quem partiu a iniciativa de organizar o abaixo-assinado lido? De quem partiu a iniciativa de organizar o abaixo-assinado lido? Se a gente voltar lá no livro, né? Lá no primeiro parágrafo tem cidadãos dos municípios da região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Os cidadãos dos municípios da região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Letra B. A quem o abaixo-assinado é dirigido? A quem o abaixo-assinado é dirigido? Lá em cima, no vocativo, a gente tem lá, né? Ao excelentíssimo senhor governador de Pernambuco. 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 Letra C. Qual é a principal reivindicação feita no documento? Qual a principal reivindicação feita no documento? A criação de uma lei que obrigue em todos os empreendimentos urbanos com participação do governo a implantação da infraestrutura voltada para a bicicleta como meio de transporte. A criação de uma lei que obrigue, vírgula, em todos os empreendimentos urbanos com participação do governo, vírgula, a implantação de infraestrutura voltada para a bicicleta como meio de transporte. A implantação de infraestrutura voltada para a bicicleta como meio de transporte. Letra D. O destinatário tem o poder necessário para atuar com vistas à criação de uma lei que atenda à solicitação? O destinatário tem o poder necessário para atuar com vistas à criação de uma lei que atenda à solicitação? Sim, né, gente? Por quê? Porque ele é uma autoridade máxima do Estado. Sim, porque ele é uma autoridade máxima do Estado. Ele é o governador, não é? Então, é a autoridade máxima do Estado. Sim, pois ele é uma autoridade máxima do Estado. Assim, ele sendo a autoridade máxima no Estado, né? Ele tem a autoridade para isso. Certo? Ele tem
autoridade para isso. Na letra E, o abaixo-assinado representa os interesses de quem? De uma única pessoa, de uma entidade ou de um grupo de pessoas? O abaixo-assinado nunca vai representar o interesse somente de uma pessoa. Ele vai tratar de interesses de um grupo de pessoas. Abaixo-assinado vai tratar do interesse de um grupo de pessoas. Interesse de um grupo de pessoas. Na página 121. Página 121. Segunda questão. Os abaixo-assinados normalmente apresentam a seguinte estrutura: vocativo, o interlocutor a quem é dirigido o documento, acompanhado do devido pronome de tratamento, né? O corpo do texto é a apresentação do problema, a reivindicação e os argumentos. A apresentação do problema, a reivindicação e os argumentos. O fechamento do texto, que é a despedida, o local, a data e, principalmente, as assinaturas. Letra A. Observe os pronomes de tratamento empregados no texto. Eles são compatíveis com o cargo ocupado pelo interlocutor? Por quê? Pessoal, só um detalhe. O pronome de tratamento, se eu dissesse a sua excelência, eu não estaria falando com ele, estaria falando de sua excelência. Mas como eu estou falando vossa excelência, eu estou me dirigindo diretamente a ele, certo? Na letra B, identifique os parágrafos que formam o corpo do abaixo assinado. C, letra C, observe o fechamento do texto. Levante hipóteses. Na sua opinião, por que faltam local e data? E letra D, que frase substitui a despedida? Que frase substitui a despedida? Que frase substitui a despedida? Vamos lá? Então, pessoal, na letra A, observe os pronomes de tratamento empregados no texto. Eles são compatíveis com o cargo ocupado pelo interlocutor? Por quê? Sim, vírgula, pois para o governador deve-se empregar excelentíssimo, vossa excelência e, por mais que alguém ainda use o pronome de tratamento senhor, ele é menos usual para governadores. A gente precisa usar mais excelentíssimo ou vossa excelência.
certo? Letra B. Identifique os parágrafos que formam o corpo do abaixo-assinado. Pessoal, então o corpo do abaixo-assinado é formado dos parágrafos 1 a 6. O corpo do abaixo-assinado é formado dos parágrafos 1 a 6. Por quê? Porque lá no 7º parágrafo a gente já vê o fechamento. C. Observe o fechamento do texto. Levante hipóteses. Na sua opinião, por que faltam local e data? Por que falta o local e data? Na sua opinião? Porque o local, Recife, né? É referido no iniciozinho do texto. No início do texto, lá no primeiro parágrafo, né, gente? E a data é indefinida, porque a circulação do abaixo-assinado para a coleta de assinaturas e o encaminhamento dele às autoridades consiste normalmente em um processo que envolve bastante tempo, nesse caso aqui, certo? Então, o local é referido no início do texto e a data é indefinida, porque a circulação do documento para a colheita das assinaturas é um processo que envolve tempo. Letra D. Letra D da segunda questão da página 121. Que frase substitui a despedida? Em vez de abraços, até breve, tchau, o autor optou por colocar: os cidadãos e cidadãs abaixo assinados apoiam este documento. Os cidadãos e cidadãs abaixo assinados apoiam este documento. Na terceira questão. Terceira questão. Um abaixo-assinado tem a finalidade de convencer os destinatários e atender a uma reivindicação. Por essa razão, precisa apresentar bons argumentos como justificativa para o pedido que apresenta. A. No abaixo-assinado lido, a quais aspectos da vida urbana é relacionado no primeiro parágrafo a reivindicação feita? Letra B. De acordo com o segundo parágrafo, quais benefícios o atendimento à reivindicação trará para o cidadão? Letra C. Em que parágrafo o texto apresenta argumentos jurídicos para apoiar as reivindicações? E letra D. Que argumento de caráter emotivo e ideológico o documento apresenta? Respondendo, pessoal. Somente a terceira questão. Olha, na letra A. No abaixo assinado lido, a quais aspectos da vida urbana é relacionado no primeiro parágrafo a reivindicação feita? Olha, aos aspectos ambiental, transporte público e mobilidade urbana. Aos aspectos ambiental, vírgula, transporte público e mobilidade urbana.
aos aspectos ambiental, vírgula, transporte público e mobilidade urbana. Letra B. De acordo com o segundo parágrafo, quais benefícios o atendimento à reivindicação trará para o cidadão? Facilidade de deslocamento urbano e atividade saudável de lazer. Facilidade de deslocamento urbano e atividade saudável de lazer. Facilidade de deslocamento urbano e atividade saudável de lazer. E atividade saudável de lazer. Letra C. Em que parágrafo o texto apresenta argumentos jurídicos para apoiar as reivindicações? Em que parágrafo o texto apresenta argumentos jurídicos para apoiar as reivindicações? Pessoal, olha, se vocês puderem voltar no texto, lá no quarto parágrafo, ele afirma que a lei de incentivo ao ciclismo tem amparo na legislação federal. Ele diz que, no quarto parágrafo, ele afirma que a lei de incentivo ao ciclismo tem amparo na legislação federal. Letra D. Que argumento de caráter emotivo e ideológico o documento apresenta? Que não há atendimento às reivindicações. O não atendimento às reivindicações é um desrespeito à gente simples e trabalhadora que precisa da bicicleta como meio de transporte eficiente, barato e seguro. O não atendimento às reivindicações é um desrespeito à gente simples e trabalhadora que precisa da bicicleta como meio de transporte eficiente, barato e seguro. Lá na página 122, pessoal. Observe a linguagem empregada no texto. A. Que variedade linguística predomina? Uma variedade de acordo ou em desacordo com a norma padrão, formal ou informal. Letra B. Esse tipo de linguagem é adequado ou inadequado ao perfil do interlocutor? Letra C. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Somente a quarta questão. A. Que variedade linguística predomina? Uma variedade de acordo ou em desacordo com a norma padrão, formal ou informal? De acordo com a norma padrão formal. Ou seja, pessoal, quando existem, todas as concordâncias, não tem gírias, não tem palavras abreviadas, não tem neologismos. Então, o abaixo-assinado, ele precisa ser de acordo com a norma padrão formal. Letra B. Esse tipo de linguagem é adequado ou inadequado ao perfil do interlocutor? É adequado. Ela é adequada, certo? Letra C. Qual é o tempo verbal predominante no texto? Se a gente puder dar só uma volta bem aqui no texto,
né? Ele diz assim: conscientes da problemática ambiental e transporte público e mobilidade urbana, solicitamos. Quando ele diz isso, todos esses verbos estão no presente do indicativo. Estão no presente do indicativo. Esse texto aqui, a esfera de circulação de um gênero altera o próprio gênero? Sim. Por exemplo, depois que o uso dos microcomputadores se popularizou, alguns gêneros textuais passaram a ser veiculados com muita frequência na internet, em virtude do alcance e da rapidez que esse meio oferece. Pelo fato de a internet ser uma esfera de circulação virtual, é natural que os gêneros sofram transformações. É o que vem ocorrendo com o abaixo-assinado e com as cartas argumentativas de reclamação e de solicitação assinadas virtualmente. Em geral, o internauta entra em um site cuja finalidade é enviar um documento desses a uma autoridade e ali ele encontra e lê muitos textos informativos a respeito da causa defendida. Se ele concorda com a reivindicação, preenche com seu nome e alguns dados pessoais no espaço apropriado e tecla Enter. Com isso, formaliza a assinatura de um abaixo-assinado ou de uma carta argumentativa, embora não tenha tido contato com o documento em papel, certo? A gente chama isso dos abaixo-assinados virtuais, né? São aqueles tipos de abaixo-assinado que a gente vê muito na internet hoje, né? Eles mandam um link para você, você aceita o link, dá um enter e você já automaticamente já participou do abaixo-assinado, né? Hoje, com o advento da tecnologia e da internet, então esse tipo de documento ele é muito usual no nosso meio. Quinta, em um abaixo-assinado, os locutores podem se apresentar na primeira ou na terceira pessoa. Em que pessoa gramatical os autores do documento se apresentam no texto? Na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Comprove com elementos do texto. Pessoal, eu vou fazer essa quinta aqui com vocês, tá? Todos se apresentam na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque o abaixo-assinado ele não é assinado só por uma pessoa. Ele é assinado por várias pessoas, né? Não só duas, por várias pessoas. Por isso que essa forma verbal, né? Quando ele diz solicitamos, exigimos, né? É utilizada a primeira pessoa do plural, certo? Nós, primeira pessoa do plural. Então, quais são os verbos que comprovam isso lá no texto? São os verbos solicitamos, exigimos e tantos outros verbos que são usados lá no abaixo-assinado, certo? Letra B. Que efeito de sentido a escolha dessa pessoa confere ao texto? Então, olha, transmitir uma noção de união do grupo que vai assinar o documento. Transmitir uma noção de união do grupo que está assinando o documento. Transmitir uma noção de união do grupo que está assinando o documento. Agora, pessoal, vocês vão fazer a sexta questão da página 123. Sexta questão da página 123, tá bom? Que eu chamo essa nossa questão chave, certo? Porque ela vai resumir todas as características do gênero que nós estamos estudando, ok? Vamos lá? Sexta questão. Sexta questão.
Então, pessoal, olha. Na sexta questão, quais são as características do abaixo-assinado? Respondam, levando em conta os critérios a seguir. Finalidade. Qual a finalidade do abaixo-assinado? Fazer uma reivindicação coletiva a uma autoridade. 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 Perfil dos interlocutores. Quem é o locutor, né? É uma entidade ou um grupo de pessoas. E o destinatário, geralmente, são autoridades que podem resolver o problema que está sendo apresentado. O suporte, papel, né? E hoje, de uma forma mais moderna, os sites da internet. Papel e sites da internet. O tema. Reivindicações de interesse da população. Reivindicações de interesse da população. Reivindicações de interesse da população. A estrutura, vocativo, né? O corpo do texto e o fechamento do texto. Vocativo, corpo do texto e o fechamento do texto. Vocativo, corpo do texto e o fechamento do texto. E a linguagem. A linguagem de uma variedade linguística de acordo com a norma padrão formal. Variedade linguística de acordo com a norma padrão formal, com o uso de pronomes de tratamento adequados ao cargo ocupado pelo destinatário. Verbos em primeira ou terceira pessoa. Tempo verbal predominante é o presente do indicativo. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.